o texto Atos 4, 23 a 31, a página 130 da nossa Bíblia, 130, mais no final. O texto diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Rogamos que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações e nos conduza para sermos alimentados por ti mesmo, para vivermos no centro da tua vontade. Descobrimos, ó Deus, a alegria desta comunhão dia após dia. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a nossa série de mensagens aqui fala sobre os desafios e hoje sobre a expectativa do desafio. A expectativa do desafio. Muito interessante um artigo que está hoje na revista Veja, o último artigo da revista, do J.R. Guzzo, quando ele fala sobre o ódio em comum. É um artigo interessantíssimo e ele, obviamente, trata sobre aquilo que não se trata de outra coisa hoje, né? Terrorismo. E ele fala sobre o desespero de enfrentar um inimigo totalmente diferente, que não é algo comum, histórico. E aí, lendo esse artigo, eu percebi nas entrelinhas dele aquilo que já vinha há algum tempo percebendo em algumas dessas reportagens, como, por exemplo, a reportagem de ontem do jornal o Globo, que fala sobre a mãe de um dos terroristas preso e o sofrimento dessa mãe, de um menino simples no Brasil, e a decepção dela, né, diante dessa prisão, a tristeza dela. Interessante porque o artigo do Guzzo termina com uma pergunta: como ir ao campo de batalha para enfrentar um exército desses? E lendo isso e percebendo vários artigos, várias reportagens nessa área, dá para perceber a tristeza das pessoas quando se deparam com esse desafio. A tristeza de mães, pais, pessoas que perdem pessoas queridas e pessoas que perdem pessoas queridas que entraram nessa filosofia terrível, né, de aniquilamento do diferente, vamos chamar assim. E aí, esse vazio convida todos nós a uma reflexão, porque nós estamos sendo inseridos nesse diálogo, nós estamos sendo convidados para essa mesa de debate pelas circunstâncias históricas. Nós, querendo ou não, vamos ter que discutir isso o tempo todo e por muito tempo, porque estamos caminhando para esse enfrentamento mundial que mostra a calamidade da alma, do ser humano, o vazio de uma alma sem Deus e o quanto ela pode ser destrutiva. E é interessante porque o texto de Atos trata exatamente desse novo momento, desse desafio, da expectativa de algo novo. O livro de Atos, ele inaugura um novo momento na história da humanidade. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E Jesus Cristo agora será assunto aos céus. Inicia-se o livro de Atos assim.
E a igreja se vê diante de um novo desafio. E é um momento único para ela, porque tem tudo a ver com espiritualidade, tem tudo a ver com religiosidade. E ela, igreja de Cristo Jesus, se vê no palco desse enfrentamento. Descortina-se o teatro e estão todos lá. Eles não são mais assistentes de algo que vai acontecer, mas são os atores que vão fazer a história. E aí o livro de Atos nos introduz nesse momento. Volta aí para você ver e deixa o livro de Atos aberto, por favor, no capítulo 2, dizendo sobre a descida do Espírito Santo. Jesus é assunto aos céus, capítulo 1, e o capítulo 2, o Espírito Santo vem para inaugurar o seu ministério, e é o Pentecostes. E a igreja começa a experimentar aquilo que nunca experimentou, é algo novo, é algo marcante, a descida do Espírito Santo. E aí o apóstolo Pedro se levanta no versículo 14 do capítulo 2 de Atos, e ele faz a sua primeira pregação. O simples pescador agora é um grande pregador. Uma pessoa sem nenhuma formação, não é, comum da época, mas que teve a melhor formação incomum para a época, que foi andar ao lado de Cristo Jesus e ser um dos seus apóstolos. E aí Pedro prega, explica o que está acontecendo, e o sermão de Pedro é excelente, porque diz no texto que no final da pregação de Pedro, versículo 41 do capítulo 2, quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo e foram batizadas naquele dia, quase 3.000 pessoas num sermão. Quando eu leio isso, eu me sinto o pregador mais incompetente da história da humanidade, né? E aí Pedro ali proclama o Evangelho e algo novo está acontecendo, não dá para evitar. O capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, conta o momento em que Pedro e João vão ao templo e curam uma pessoa pelo nome de Cristo Jesus. Isso se esparrama, e as pessoas agora querem saber mais, o que está acontecendo, que poder é esse, que presença de Deus especial é essa, aqui na nossa cidade, na nossa história. Lembre-se que nós estamos falando de um intervalo de 400 anos de silêncio profético. 400 anos de silêncio profético. E aí entramos no texto, e acontece tudo isso, vinda de Cristo Jesus, morte, ressurreição, ascensão, descida do Espírito Santo, e as coisas estão acontecendo. E aí, olha o versículo 12 do capítulo 3. À vista dessa multidão que quer entender o que está acontecendo, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, e Pedro vai pregar o seu segundo sermão, porque o primeiro deu certo, o segundo está a caminho, o esboço estava pronto, lá vai Pedro de novo. E quando Pedro está terminando o seu sermão, vai dizer a palavra do Senhor, capítulo 4, verso 4, que muitos dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Aí a declaração de incompetência é completa, dos pastores atuais. O segundo sermão repete a dose, e a igreja vai para quase 5.000 pessoas. Interessante que Pedro usa a mesma didática. Se você olhar, por exemplo, o versículo 19 do capítulo 3, o sermão de Pedro, versículo 19, Pedro diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Se você olhar o capítulo 2, no primeiro sermão de Pedro, no versículo 38, você vai encontrar Pedro, lá no primeiro sermão, dizendo a mesma coisa, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Pedro usou a primeira vez, a mensagem dessa forma, rica, poderosa, correta, bíblica, doutrinariamente saudável, as pessoas foram impactadas. O que ele faz no segundo sermão, repete a fórmula. As pessoas são novamente impactadas, pela graça de Deus. Mas aí nós percebemos que o sermão de Pedro aqui, o segundo, é interrompido no finalzinho. Olha o capítulo 4, versículo 1. Antes dele encerrar o seu sermão, o segundo sermão, falava eles ainda ao povo, Pedro e João, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo, interessante isso, Desde aquela época, o governante corrupto não gosta que o povo seja ensinado. E anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam.
E aí o texto vai, a partir do versículo 5 até o versículo 22, contar a história dessa prisão. É uma prisão teológica. Só que os membros do Sinédrio não conseguem calar Pedro e João. E não conseguem calar também o clamor da população que deseja ouvir mais do Evangelho através de Pedro e João. E por fim, as autoridades religiosas da época, fazem uma ameaça. Olha, Pedro e João, nós vamos liberar vocês, mas nada de pregação, hein? Está proibido de pregar. Aí Pedro e João dizem, nós não podemos aceitar esse tipo de proibição, porque é mais importante para nós agradar a Deus do que a vocês. Versículo 19 e 20 do capítulo 4 é quando encontramos esse texto. E aí, eles são soltos. E o versículo 23, que é o texto que nós lemos, que é um texto da nossa meditação, mostra a igreja respondendo ao desafio desse novo momento, através da presença de Pedro e João de volta. Porque Pedro e João, assim que foram libertados, diz o texto, eles voltaram e procuraram a igreja. Foram atrás da igreja para contar tudo o que havia acontecido. Então nós aprendemos aqui em Pedro e João que quando o desafio se apresenta, quando a perseguição acontece, quando o mundo está conturbado, igreja é o lugar saudável aonde nós devemos nos reunir. Os apóstolos fizeram isso. Jesus nos incentivou a isso. Esse é o caminho. E aí a igreja faz uma oração. E é nessa oração que nós vamos aprender como uma oração consciente diante da expectativa do desafio da vida cristã que deve ser vivida, ela é importante para a nossa história. Olha o versículo 24. Eles fazem uma oração, e essa oração ela nos ensina muito, porque ela começa reconhecendo a soberania de Deus. Se você quer ter uma oração poderosa, se você quer viver uma oração cheia da alegria da comunhão de Deus, comece uma oração colocando Deus como Deus nas suas palavras. E isso eles fizeram aqui de maneira muito clara. Eles ouviram, versículo 24, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, inicia-se a oração: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O primeiro reconhecimento da oração deles é que Deus é soberano. Deus é Senhor. Com quem eu estou conversando quando eu oro? Quem é o Deus ao qual eu me dirijo na minha oração? Como eu reconheço? Qual o poder dele? Isso eles nos ensinaram aqui. Estão aqui de maneira muito clara, reconhecendo: Deus é soberano. Ele criou todas as coisas. Portanto, é com Ele que eu estou falando. Não estou falando com ninguém menor. Com Deus direto. Ele é o Senhor. E Ele me dá esse privilégio. A minha oração está sendo dirigida ao Senhor. Interessante, na Bíblia você encontra, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos lá de Daniel. E diz a palavra que Nabucodonosor, havia o rei poderoso, havia estabelecido que quando os instrumentos fossem tocados, todo mundo deveria se curvar e adorar a Nabucodonosor como se ele fosse um deus. Mas nós sabemos que Sadraque, Mesaque e Abednego eram crentes presbiterianos, batizados, ainda não, crentes no Senhor. E o que eles fizeram? Recusaram-se. Não, de jeito nenhum, não vamos fazer isso. É interessante que em Daniel capítulo 3, se você quiser abrir sua Bíblia lá em Daniel 3, ele vai dizer essa história e vai contar o momento em que o rei Nabucodonosor, sabendo que Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 não foram lá para conversar e se curvar diante da idolatria proposta, Nabucodonosor fica bravo. E diz aqui o versículo 14 de Daniel 3, no finalzinho, que Nabucodonosor diz para os 3, é verdade que vocês não estão servindo os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Aí ele dá uma chance. Agora, pois, Nabucodonosor fala para eles, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é? Olha que pergunta interessante do rei.
E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Isso é Nabucodonosor falando. Gente, quando Nabucodonosor falava, o mundo parava. O homem era muito poderoso. Sadraque, Mesaque e Abednego estão ouvindo isso. É um desafio. Quem é o Deus que vai livrar vocês? A resposta dos três. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Sabe qual foi a resposta de Nabucodonosor? Se encheu de fúria, ficou transtornado. Não adiantou nada. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Isto é uma oração com consciência. Isso é um enfrentamento santo, de quem sabe quem é o Senhor da história e não tem medo dela. Quando Esther é chamada para enfrentar, o Amã, ela diz: eu vou interceder, se perecer, pereci, mas eu vou defender o povo de Deus. Se perecer, pereci. Deus é o Senhor da história. João Calvino, comentando sobre a soberania de Deus, João Calvino diz o seguinte: como o poder de Deus é infinito, então conclui que será invencível contra todos os assaltos, os ultrajes, as maquinações e as forças do mundo inteiro. Aliás, diz o Calvino, a menos que atribuamos a Deus tal honra, nossa coragem irá a pique constantemente. Em outras palavras, Calvino diz: se você não crê na soberania de Deus da história, você vai perder sua coragem constantemente, vai vacilar o tempo todo. Acontece uma coisa, acontece outra, e agora? Começa a ficar medroso. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tem que ser regulado por essas três coisas, mas covarde jamais. Por quê? Porque nós cremos na nossa força, cremos na nossa autossuficiência, cremos que nós somos melhores que as outras pessoas? Não, nenhum cristão crê nisso. Um cristão crê que Deus é soberano. Deus é o Senhor da história. Ele está no controle de todas as coisas. Volta lá para Atos capítulo 4, o verso 24. Então, a primeira característica dessa oração, no momento de enfrentamento, de dificuldade, de desafio: eu sei o Deus que eu estou crendo, e Ele é soberano. Ele é soberano. O meu coração vai descansar na soberania de Deus. Deus está no controle. Segunda característica dessa oração, versículo 25. Orando, eles disseram: Senhor Deus, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E aí eles começam a citar o Salmo 2. Uma outra característica de uma oração correta, no momento de desafio, é que além da consciência de que Deus é soberano, a oração ela está pautada, fundamentada na palavra de Deus revelada. Ela não é fruto do emocionalismo vazio, banal. A oração ela é limitada, estabelecidos os seus limites pela palavra de Deus. Porque pode acontecer de você orar e não ter a sua oração respondida segundo a sua vontade, e você vai dizer: Deus não responde a oração. Não, Deus não responde uma oração contrária à vontade dEle para a sua vida, porque Ele sabe o que é melhor para você. Portanto, ore conforme a palavra. Eu devo olhar para a Bíblia e perguntar para a palavra do Senhor: o que é que a palavra de Deus diz sobre aquilo que eu estou intercedendo ou desejo interceder diante do Senhor? Então eu quero orar pela minha vida profissional, eu tenho que buscar na palavra o que é que a Bíblia diz sobre vida profissional de um cristão. Aí você ora à luz do que a Escritura Sagrada diz sobre sua vida profissional, Deus vai te abençoar. O que é que a Bíblia diz sobre minha vida relacional com outras pessoas, meus relacionamentos, seja casamento, família, amizade, vizinho, partido político, né? O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz sobre economia?
O que é que a Bíblia diz sobre tantos assuntos sobre os quais eu me debruço em oração? Então, a palavra do Senhor tem que ser normativa nas nossas orações. Isso que a igreja aqui de Atos nos ensinou. Um comentarista chamado Howard Marshall diz que essa igreja tinha uma compreensão muito grande do que era a palavra de Deus de verdade. Sabe por quê? Porque eles fazem a seguinte afirmação, olha aí no versículo 25. Aquilo que o Senhor disse por intermédio do Espírito Santo. Ou seja, aquela igreja cria que o Espírito Santo era um inspirador da Bíblia. E ele diz mais, por boca de Davi, ou seja, eles também criam que Deus usava a instrumentalidade humana para escrever a Bíblia, a palavra do Senhor. Portanto, aquela igreja tinha plena consciência que Deus enviara a palavra através do Espírito Santo pela instrumentalidade de homens que ele havia escolhido para que a Bíblia fosse revelada. Eles deixam bem claro, nós cremos nessa palavra, não cremos em outra revelação, não cremos em uma outra Bíblia, não cremos num outro livro sagrado. Esse é o único livro sagrado pelo qual nós norteamos a nossa história de fé e a nossa oração, que crê no Deus poderoso que se revela na Escritura. Versículo 25 ao 27. Outra característica dessa oração é que ela tem a expectativa correta do que será a agenda da vida cristã nesse mundo. E do versículo 25 ao 27 eles dizem, nós sabemos que assim como perseguiram a Jesus Cristo, nós também seremos perseguidos, porque Jesus falou isso. Jesus deixou isso muito claro, em Lucas capítulo 21, do verso 7 ao verso 19, Jesus diz, olha, perseguiram a mim, vão perseguir vocês também, porque vocês vão levar meu nome, vocês serão cristãos, então não espere ser bem tratado por esse mundo que está aí fora, se você for um cristão de verdade. Não espere outra coisa, senão crítica, não é? Aquele olhar assim meio desconfiado, quando você se identifica como cristão. Não espere outra coisa, porque o Evangelho incomoda. O Evangelho incomoda porque ele é a verdade revelada de Deus sobre nós. E quando nós lemos o Evangelho, nós nos descobrimos pecadores. E o homem não gosta de ter os seus defeitos revelados. Quem gosta? O que nos faz ajuntar aqui, celebrar, orar, esse grau de humildade que nos traz a igreja é fruto da ação do Espírito Santo em nós. Porque se não houvesse esse grau de humildade que o Espírito Santo tocou no nosso coração e colocou em nós, nós não sentiríamos a necessidade de nos reunirmos em adoração, pedindo perdão pelos nossos pecados e vivendo como nós vivemos uma agenda cristã na presença do Senhor. É porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que sem Cristo nada podemos fazer, nada somos. Por isso nós nos reunimos aqui e declaramos, Senhor, ajuda-nos, porque nós somos pecadores, e o mundo olha para nós e nos odeia, é o que a palavra do Senhor diz. Não espere outra reação, é o que a Bíblia diz. A Bíblia não te convida para viver como Alice no País das Maravilhas. Francis Schaeffer diz, um pensador cristão, a Bíblia ela é realista, ela diz a verdade. Tem gente que pega só os pedacinhos que interessam, mas a Bíblia diz ela toda a verdade. Mas diz que nós seremos nesse mundo, apesar de toda perseguição, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, uma oração correta é essa que tem essa dimensão, mas não olha para o mundo, apesar da perseguição, como um mundo que deve ser odiado, mas como um mundo perdido que merece ser amado, e receber a palavra de Jesus Cristo que transforma os corações, e nós somos enviados a esse mundo para isso. Não é para vivermos reclusos, não é para vivermos reclusos nos mosteiros, dizendo assim, fecha tudo porque o mundo nos odeia. Não, a palavra do Senhor diz, ide, abrace as pessoas, fale do amor, ajude os necessitados, ame os encarcerados, transforme a vida das pessoas, e quando eles perguntarem a razão desse amor tão grande, vocês possam dizer, é porque Cristo Jesus tem um projeto de amor para a sua vida, e assim como Ele me resgatou, quer resgatar a sua também. Essa é a missão da igreja, é amar o mundo, amar o pecador, odiando o pecado, porque o pecado é que distancia, mata, traz a violência, o ódio, a perseguição. Versículo 28, a oração consciente tem como característica
A certeza de que Deus tem propósito em todas as coisas. Olha que lindo esse versículo, o versículo 28, ele vai dizer claramente na oração deles: Deus, tudo o que aconteceu, Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, gente de Israel, aconteceu para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Deus tem propósito. Deus tem propósito na minha vida, na sua vida. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui sem propósito. Você nasceu na família que você nasceu, porque Deus tem um propósito para aquela família, para a sua vida ali. Você mora onde mora, porque Deus tem um propósito para você ali. Você frequenta a igreja que você frequenta, porque Deus tem um propósito para você ali. Você engarrafa no trânsito, porque Deus tem um propósito para você ali. Deus tem um propósito em todas as coisas. E Ele conduz a nossa história para a glória dEle, para a alegria nossa, para que sejamos nessa sociedade sal e luz. Agora, às vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Isso é normal. Às vezes você questiona o propósito de Deus. Você fala, Senhor, não estamos na afinação correta, não. Né? O Senhor está falando uma coisa... O Salmo 73 é um dos meus preferidos. O salmista no Salmo 73 diz assim: Senhor, não estou entendendo nada. É a tradução revista e atualizada do reverendo Leonardo, do Salmo 73. Ele diz, eu não estou entendendo nada. Depois você lê em casa o Salmo 73. Ele diz assim: Senhor, o corrupto vive feliz. A riqueza dele só aumenta, Senhor. O salmista 73. Senhor, o corrupto não tem problema de saúde, o corpo dele é sadio, a bochecha é rosada. Está lá. Senhor, ele não tem aflição nenhuma, ele é corrupto, ele é incrédulo. Os lábios dele desandam contra o Senhor, ainda diz assim, acaso conhecimento de Deus aí, do Altíssimo? Que nada. Senhor, e ele é popular, o Facebook dele já passou de 100 mil acessos. Senhor, ele é tão popular que as pessoas olham para ele e o têm como exemplo. Ah, Senhor, eu aqui guardando puro o meu coração. Ah, não, Senhor. Irmãos, graças a Deus que só o salmista pensou isso. Nenhum outro cristão na história pensou essas coisas, né? Mas aí diz o Salmo 73 o seguinte, que esse salmista, ele entra na casa do Senhor. E depois de usar todos esses argumentos, ele diz, até que entrei na casa do Senhor e percebi o fim dos ímpios. Como Deus, o Senhor, os coloca em um lugar escorregadio, como de súbito eles ficam assolados, e como o fim deles será triste. Ah, Senhor, muito obrigado. Aí ele muda a oração e agradece. Um pastor chamado Rick Warren revolucionou a eclesiologia, o estudo de igreja, a eclesiologia, há uns 30 anos atrás, ao escrever um livro chamado Uma Igreja com Propósitos. Hoje é uma das maiores igrejas do mundo, ela tem mais de 18 mil membros, a igreja de Saddleback, lá nos Estados Unidos. E é uma igreja muito, muito interessante, porque ele fala sobre o propósito da igreja, né? E é uma igreja tão boa, que lá tem um departamento infantil espetacular. E recentemente eles até mostraram, imagine um departamento infantil de uma igreja dessa, mas eu gostei demais, porque a criança que se levantou e orou lindamente em inglês, ali naquele momento, é um membro da Gávea. Uns irmãos nossos aqui que se mudaram para lá, e estão frequentando essa igreja, e mandaram o vídeo, pastor, olha o nosso filhinho orando aqui na igreja, foi escolhido para orar, olha que oração, aí nós derretemos. A Cristiane chorou uma semana inteira, né, de alegria, né? E é uma igreja, então, que fala sobre essa questão dos propósitos, e a igreja escreveu a sua declaração de propósitos, eu vou ler para vocês, bem interessante. O propósito da nossa igreja, disseram eles, é trazer pessoas para Jesus e torná-las membros de sua família. Desenvolver nelas maturidade de acordo com a semelhança de Cristo e equipá-las para seus ministérios na igreja e para a missão de suas vidas no mundo, a fim de glorificar o nome de Deus. A fim de glorificar o nome de Deus. Esse propósito é um propósito que enriquece e vai exatamente ao encontro, e não de encontro, mas vai ao encontro, como quem abraça, os valores da palavra do Senhor. Os valores da palavra do Senhor.
A oração daqueles irmãos tinha plena consciência. Deus, tudo o que aconteceu estava já escrito na sua história, e nós assim reconhecemos. Versículo 29. A oração consciente, ela tem como característica uma visão clara de que cada cristão terá um enfrentamento pessoal, individual. Diz o versículo 29 que na oração deles, eles falaram: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos. Concede aos teus servos. Eles não pedem, concede à nossa igreja. Eles não dizem assim, concede à nossa instituição, concede aqui a este corpo todo, aos teus servos, intrepidez para anunciar a palavra. Porque o desafio, meus irmãos, ele tem essa dimensão individual. Hoje à noite eu vou falar sobre o desafio na perspectiva coletiva. Mas, antes de tudo, Atos abre a porta e diz assim, nós estamos sendo chamados individualmente para os desafios dessa sociedade que está aí necessitada do Evangelho de Cristo Jesus. Cada cristão tem a sua missão, cada cristão deve encarar a essência desse discipulado de Cristo Jesus. Tem um livro muito emocionante chamado Mandela. Quem escreveu foi o Cristo Brand. E o Cristo Brand foi um rapaz que cresceu numa fazenda e ele não fez faculdade. Então, quando ele terminou ali o 2º grau, falaram para o Cristo Brand, olha, você tem 2 opções, ou entra nas Forças Armadas, ou vai servir no presídio, como segurança. E ele foi para o presídio. Quem estava preso era Mandela, Nelson Mandela, naquela época. E ele, novo, ficou ali cuidando do Mandela. Mas tratava o Mandela como qualquer outro prisioneiro normal. Até que um dia, o Nelson Mandela recebe, lá na prisão, a notícia de que sua mãe havia falecido. E ele cai no choro. E o choro, o sofrimento do Nelson Mandela, daquela pessoa, toca o coração do Cristo Brand. E esse carcereiro se torna o melhor amigo do Nelson Mandela. E começa a ajudá-lo na prisão, a ponto de arriscar a sua carreira ao levar o neto recém-nascido do Mandela para o Mandela ver e tocar. É proibido, mas ele faz isso, porque ele foi tocado com a dor do próximo, a dor de um indivíduo, não de uma ideologia política, mas de um indivíduo, de uma pessoa. Esta igreja ora pela dor de Pedro, pela dor de João, individualmente, e sabe que eles vão enfrentar, como todo cristão, momentos difíceis, mas há o momento da intercessão, e nós precisamos aprender que o cristão, na sua luta, ele vai ter essa dimensão que é muito dele. Todos nós sofremos dores que são muito pessoais, e muitas vezes não compartilhadas com ninguém, são só nossas, e nós as colocamos diante de Deus, e Deus as ouve em oração. Em último lugar, diz o versículo 30, que a oração consciente tem como característica a possibilidade do milagre que vem de Deus. Diz o versículo 30 que na oração deles, eles falaram, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Existe uma dimensão sobrenatural na espiritualidade cristã. Nós não estamos aqui trabalhando no campo ideológico, filosófico. Não, nós somos um ser por inteiro. Também trabalhamos nessa área, usamos a nossa mente, a nossa capacidade de raciocínio, graças a Deus por isso. Mas também somos inseridos, convidados por Deus para viver o universo do sobrenatural. Quando nós oramos, é um exercício sobrenatural. Quando o Espírito Santo fala ao nosso coração na leitura da palavra, é um exercício sobrenatural. Quando nós intercedemos por uma pessoa e ela é curada, é um exercício sobrenatural. Quando nós pedimos que Deus traga paz aos corações e a pessoa na hora se sente paz, é um exercício sobrenatural. O sobrenatural está presente na nossa história. Isso é uma bênção e nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos transformar o cristianismo apenas numa teologia dogmática, fechada. Não, existem dimensões onde o Espírito Santo fala ao nosso coração, abre portas, você sente Deus respondendo claramente, e você diz assim, que bom que nós estamos experimentando isso. Eu quero contar uma experiência aqui pessoal, que é muito complicada de contar, principalmente pelo fato de ter que trabalhar com o meu trabalho. Mas, em todo caso, vou contar assim mesmo, vou correr o risco, tá bom?
E o tio Carlos não vai nem editar isso aí, vai ficar assim mesmo. Vai me dar uma dor de cabeça, mas tudo bem. Vou contar. Vou contar porque foi muito interessante e marcou muito a minha vida. Eu tenho muitas experiências sobrenaturais com Deus, graças a Deus. Eu as guardo para mim. Mas essa foi muito interessante. Estava voltando de São Paulo, num voo, há 3 semanas atrás, se não me engano. E a igreja de lá é que compra a passagem, que é a igreja que convida, escolhe o lugar para que você vai assentar. Você entra, onde é que eu sento? Onde é que eu sento? Aí eu fui sentar lá na cozinha do avião, né? É aquele lugar que o lanche chega assim, né? Jogam assim, o lanche assim, né? Então eu estou lá, sentado. Não, mas o voo era tranquilo e, graças a Deus, eles criaram agora um jeito de você assistir filmes durante o voo, e eu baixei lá o aplicativo e eu estava assistindo um filme sobre a vida de Abraham Lincoln. Eu tinha assistido metade na ida, estava assistindo a metade da volta, né? E os discursos são muito interessantes, as coisas que acontecem naquele filme, muito interessantes. Eu estava muito compenetrado, distraído, e eu uso um fone que você não escuta nada. É uma das bênçãos da minha vida. Eu todo dia agradeço por ter nascido homem, ser presbiteriano, ter casado com a Cristiane e tal. E agradeço pelo fone também, que é uma bênção. Eu coloquei esse bendito desse fone e eu estou lá ouvindo esse filme e você realmente não escuta nada. Nada, nada, nada. É uma bênção. E aí eu estou ali compenetrado. E eu tinha, na chegada, no check-in, observado uma senhora, o marido dela, e um senhor, já filho dela, todos de idade já mais avançada, e eu percebi que aquela senhora não estava bem. E ela sentou na minha frente, assim, uma poltrona aqui no corredor, eu aqui atrás, o filho dela aqui, o marido dela do lado. E aí eu percebi que ela não estava bem, e eu disse, interessante, essa mulher não está bem. Eu vi que a aeromoça, no começo do voo, veio conversar com ela, e ela chorou, e eu só dei uma olhada assim e disse, essa senhora está com pressão alta. Ela está com pressão alta. E eu comecei a orar por ela, né? E a aeromoça foi e voltou e passou por mim com um aparelho de aferir pressão, aquele que tem aquela mangueirinha preta, né? Então, o reloginho é inconfundível, né? Eu falei, a aeromoça vai resolver o problema dessa senhora agora. E voltei meus olhos para o filme, ela começou a aferir a pressão dela. Ali eu voltei meus olhos para o filme e ali fiquei. Quando o avião já estava chegando aqui no Rio, ela saiu, voltou, eu olhei assim, vi que a senhora estava melhor, agradeci a Deus, o avião aterrissou, todo mundo desceu, e eu fui o último a descer. Eu tinha que pegar meu paletó, que estava em cima do bagageiro do outro lado, assim, e eu peguei o paletó. Quando eu peguei o paletó, a aeromoça estava saindo, ela olhou para mim e disse assim, o senhor faz o quê? Aí eu falei, sou pastor presbiteriano, e esse avião não é meu. Vou deixar tudo claro, né? Sabe como é que é hoje em dia? Eu falei, sou pastor presbiteriano. Ela disse assim, mas se eu soubesse que o senhor é pastor. Um pastor aqui. Aí eu falei, pois é, né? Aí ela disse, o senhor viu que eu estava atendendo uma senhora aqui na sua frente? Eu falei, sim, eu vi, até orei por ela, porque eu pensei, ela está com pressão alta. Aí, quando eu vi você vindo com o aparelho para aferir a pressão, eu falei, que maravilha, né? Ela sabe aferir pressão, e agradecer a Deus e pedir, Senhor, que ela resolva o problema dela, porque ela vai resolver esse problema agora, aferindo a pressão e dando o medicamento correto, né? Aí a moça estatalou o olho assim para mim, olhou para mim, como? Aí eu disse, sim. Como é que o senhor sabia que ela estava com pressão alta? Eu falei, não, eu senti isso, assim, olhei e orei por ela. Pastor, nós não temos aparelho de aferir pressão aqui no avião. Aí eu olhei para ela, como? Ela falou, nós não temos aparelho de aferir pressão nesse avião. Eu falei, eu até sei fazer, mas não tem. Eu falei, você não passou por mim? Não. Mas eu te vi aferindo a pressão da senhora e medicando. Não, pastor. Eu sou do ministério de oração da minha igreja, eu também sou crente. Eu nem era para estar nesse voo, fui escalada por acaso. Me colocaram aqui. E quando eu vi a senhora desse jeito, eu não tinha nada que fazer, ajoelhei, segurei na mão dela, na mão do filho dela, e fui orar, clamando que Deus curasse ela, porque não tinha o que fazer, porque a pressão dela estava muito alta. E ela estava com todos esses sintomas. E o senhor estava orando por isso? Eu falei, você não estava com o aparelho? Não. Aí ela olhou para mim e falou, pois é. Eu falei, pois é. Presbiteriano para no pois é. Presbiteriano para no pois é, né? Aí ela, pastor, mas o que é isso?
Aí eu falei, minha irmã, isso é uma dimensão sobrenatural. Deus seja louvado. Vamos embora, segue a viagem. A minha pressão está ótima, a sua também, está tudo certo. Ela foi para um lado, eu fui para o outro. Nós precisamos ter mais sensibilidade para perceber aquilo que os irmãos estão orando aqui, que Deus ainda realiza. Mas tem uma coisa, um detalhe fundamental aqui. Observe o versículo 29 no final. O foco não são a curas e sinais. O foco do pedido deles é a intrepidez para que eles anunciassem a palavra. Curas, sinais, prodígios, isso é consequência. Não deve merecer a atenção especial. É consequência da proclamação da palavra. Porque senão perde-se o foco. E entra-se numa outra dimensão extremamente prejudicial para a vida da igreja. E esse foi o pedido deles. Senhor, que eles anunciem a palavra com intrepidez. E ao anunciar então a sua palavra, o Senhor estende a mão e faz a cura, o milagre, os sinais. O que é que Deus faz? O texto termina no verso 31. Deus responde imediatamente a essa oração. A expectativa do desafio levou este povo para fazer a oração correta. E Deus responde. Tendo eles orado, verso 31, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez saíram fazendo curas, milagres e sinais? Não. Com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Anunciavam a palavra de Deus. Esse é o ministério da igreja. Não pode perder este foco. Tá bom? Mas o que a gente leva para casa depois de tudo isso? Jornais, revistas, noticiário, o desafio está aí. Qual é o nosso papel nesse desafio? Primeiro, orar. Mas a oração correta, como esses irmãos nos ensinaram. Ore descansando na soberania de Deus. Ore mantendo a sua oração presa na palavra do Senhor. Não saia dela. Ore sabendo que Deus anunciou que esse mundo teria realmente uma série de perseguições. Isso não está fora do script. Mas ore sabendo que Deus tem um propósito em todas as coisas, na sua vida, em todas as coisas, em todo o tempo. E ore para que o Senhor te dê intrepidez ao anunciar a palavra de Deus com a sua vida, a compartilhar para as pessoas, olha, a Bíblia diz isso, olha, a Bíblia anuncia isso, porque a palavra que liberta é a de Deus. É a palavra aqui revelada. E o resultado, você vai ver a resposta de Deus nas suas orações e vai, vez por outra, experimentar algumas coisas bem interessantes. Porque Deus em tudo é glorificado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que é tão rica, maravilhosa, que dirige as nossas vidas. Que o nosso coração esteja em paz, em todo tempo e em todo lugar, na certeza de que o Senhor é soberano, Deus que nos ama e responde às nossas orações. E assim, ó Deus, com o coração cheio de paz e da certeza do Teu cuidado, nós queremos viver para proclamar as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Queremos falar para as pessoas o quanto Jesus Cristo tem feito diferença, para que elas também experimentem, pela obra do Teu Santo Espírito, a maravilhosa experiência de nascer de novo espiritualmente. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que ressuscitou e está vivo. Amém.